Foi curiosa, né, a coletiva, porque o repórter pergunta esse negócio novo, a ciência, né? Como se tivesse surgido agora aqui, né? Não fosse Isso. uma coisa Esse negócio novo aí e desde tal, estão gregos e falando agora. egípcios, aí essa coisa nova, a ciência. O Tite até toma um susto, fala assim, mas como assim novo? Isso aí tem desde que eu tava lá jogando de volante no Guarani, né? Enfim, obviamente faz sentido que você respeite fisicamente os jogadores e que você dê respeite o que está escrevendo a fisiologia para eles, de que eles estão cansados e tal. Só que não a gente tem que considerar em que momento que o Flamengo chegou em um estágio que precisava não ter 7 jogadores num jogo decisivo de Libertadores já em abril. Então aí você tem um raciocínio lógico aqui. Desgastou os jogadores além do que deveria nesse início de temporada para chegar nesse estágio, que teve que poupar 7 jogadores, e aí se cometeu algum exagero durante esse processo. Ou 2, o plano inicial era em 3 jogos da primeira parte da fase de grupo da Libertadores ter times mistos, digamos assim, 2 deles. E será que faz sentido? Ter 2? O Flamengo jogou 3 jogos, esquece só o Bolívar. Milionários, o Flamengo também jogou sem 4 jogadores. Esse agora jogou sem 7. Então, tá parecendo que ou teve algum planejamento lá atrás que acabou deixando os jogadores muito desgastados nesse momento. E vamos lembrar, o Flamengo também poupou contra o Palmeiras, sem o Pedro e o De La Cruz. O Pedro está sem jogar uma partida inteira desde a quarta-feira passada. Então, ele não podia jogar, jogou 45 minutos em 7 dias, digamos assim. Então, eu acho que sim, tem que se respeitar a fisiologia e a ciência, mas me parece que a estratégia não deu certo, porque acabou a metade dessa fase de grupo e o Flamengo está a 5 pontos do primeiro colocado e possivelmente podendo cair para terceiro, dependendo do resultado do Milionários, com o Palestino. E vai ter que jogar 2 em casa e uma fora, ainda tem um jogo no Chile, o próximo. Quer dizer, está numa situação meio complicada num grupo que tem esses problemas da fase da altitude, mas é um grupo que não era para o Flamengo estar, sei lá, terceiro, capengando entre segundo e terceiro. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a estratégia que foi feita não deu certo, no final da linha, né? Temos que respeitar, obviamente, a fisiologia e tal, mas a estratégia que foi pensada não deu certo para a Libertadores. Ele se colocou numa situação complicada. E ontem, a pessoa vai falar assim: se você tivesse os titulares, o jogo ia ser diferente? Ia ter mais alternativas. Como que foi o jogo ontem? Começou aquele tradição, o jogo de pinball de La Paz, que é sempre a mesma coisa. O Bolívar chega, imprime muita velocidade, o outro time não consegue enxergar a bola. E esse é um problema da altitude. A gente fala muito da questão de não conseguir correr, mas o problema, me parece hoje, muito mais ser o tempo de bola. Os caras não conseguem achar o tempo de bola certo. Chegou um momento ali que o Flamengo estava com 70% de acerto de passe. É muito baixo para um time técnico como esse. O Bolívar tinha 91%. Então tem um impacto ali. Ele começou esse jogo de pinball, o Bolívar faz um gol com menos de 2 minutos, numa cabeçada, tinha 3 zagueiros, mas tomou um gol de cabeça e consegue empatar logo na sequência numa boa jogada ali do De La Cruz e do Gerson, que o Vinha, que fez boa partida, apesar de ter falhado defensivamente em alguns lances, mas fez boa partida. Ele faz um gol com drible e faz o gol. E aí o Flamengo fica se sustentando, começa a melhorar do meio para do primeiro tempo, quando o Tite desfaz o que ele fez inicialmente, que ele escalou o time com 3 zagueiros, que não é o padrão dele. O time estava bagunçado, ele põe o Léo Ortiz para jogar de volante, e o Léo Ortiz jogando de volante, o time começa a fazer as 2 linhas de 4 e se defender mais ou menos como está acostumados e reduzir um pouco a vantagem que o Bolívar vinha tendo nas pontas. O Tite escalou os 3 zagueiros mais 2 laterais, que era para evitar esse espaço nas laterais. Só que na ponta esquerda, o Patito Rodrigues estava em cima do Wesley, que fez uma partida horrenda, pior jogador em campo disparado, perdeu e errou todos os lances praticamente. Estava dobrando em cima dele, vinha ele, um lateral, e dobrava. O Tite acaba com a dobra, começa a controlar pelo menos até o fim do primeiro tempo. Só que quando volta para o segundo tempo, mesma coisa, pressão, jogo de pinball, e o Flamengo não consegue se controlar, toma mais um gol, e só vai reagir um pouco quando entram os garotos, o Lohan e o Matheus Gonçalves, e o time começa a ter um volume de frente, porque antes o jogo que era para ser curto, o Flamengo entrou ali para jogar curto, como o Palmeiras entrou para jogar curto, né? Passes curtos,
que é o jeito que você tem que jogar na altitude. Era só bicão pro Bruno Henrique sair que nem um maluco. Então, não vai dar certo. Conseguiu jogar o jogo curto pouquíssimas vezes. Não conseguia ter volume de ataque. E aí, quando sai o segundo gol, que é o gol, um contra-ataque, né? O Flamengo sai para marcar uma pressão, perde a bola. O Igor Jesus, que fez uma boa partida, erra o bote. E você tem uma saída, começa pela esquerda do ataque do Del Valle, vai acabar lá na direita com o Bruno Sávio, o brasileiro. Então foram 2 gols de brasileiros, Francisco e o Bruno Sávio, e ele faz o gol. E aí depois o Flamengo não consegue reagir mesmo com esses garotos. Era até uma derrota previsível, mas se você olhar o planejamento todo do grupo da Libertadores, é só olhar a posição em que está a tabela o Flamengo. Foi um equívoco, foi um erro, né? Vamos mostrar então como é que está a situação do grupo depois dessa derrota do Flamengo. Aí, grupo E, o Bolívar disparou com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. É verdade que agora ele vai sair de casa e aí vai ter que, talvez não tenha um desempenho tão bom. O Flamengo é o segundo colocado com 4 pontos, porém Milionários e Palestinos se enfrentam hoje. Né? Se o Milionários ganhar, por exemplo, o Flamengo vai para a terceira posição. O Flamengo vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Diga. Depende do placar, né, Tironi? Claro, porque hoje o Flamengo tem 2 de saldo gols, de vantagem. O Milionários exatamente. tem que fazer pelo menos 2 de saldo para poder passar o Flamengo. Exatamente. E vai enfrentar o Palestino, que por enquanto é o saco de pancadas do grupo. O jogo é hoje, então o Flamengo está de olho nesse jogo aí. Agora, Alicia, o Flamengo tem vamos dizer assim, agora uma corrida de recuperação para fazer. Vai fazer 2 jogos em casa, é verdade, vai pegar o Bolívar em casa, vai pegar o Milionários em casa e vai pegar o Palestino, que é o mais fraco, fora. Então, não é um desespero, é possível que o Flamengo faça seus 9 pontos. Não estamos falando de uma coisa completamente irreal. Mas o fato é que tem hashtag já fora Tite, o que eu também acho que é um exagero completo sobre isso. Vamos lembrar, o Tite perdeu esse jogo até agora no comando do Flamengo. Pois é, Tirone, que eu acho que, por mais que eu obviamente discorde da hashtag fora Tite, eu tenho certeza que se não fosse alguém do tamanho do Tite, da envergadura do Tite, a pressão já estaria maior, porque não só pelos resultados, obviamente, porque o Flamengo, né, passou o ano, 4 meses do ano invicto, mas por conta do futebol apresentado. O Flamengo ganhou do Palestino, mas jogando bem mal ou menos. O Flamengo ganhou do Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro, mas porque o Atlético Goianiense perde um pênalti, no final tem aquele pênalti marcado que muita gente discute e tal. Era uma partida que o Flamengo por muito pouco não perdeu também. Né? O Flamengo, com essa história de ficar poupando o jogador em todas as partidas, não tem mostrado para a gente, depois do Campeonato Carioca, o que é o verdadeiro Flamengo, qual é a potência máxima do Flamengo. A gente não sabe. Né? E aí, voltando para a questão da ciência e da fisiologia, o que me preocupa é dizer o seguinte: é claro que você precisa rodar elenco e em determinados jogos poupar. O que me parece estranho é você poupar todos os jogos, né? É você não ter um jogo com força máxima. Então, quais são as principais partidas? Pô, o jogo contra o Palmeiras, olhou que o Palmeiras jogou contra o Inter, nada. O Palmeiras foi péssimo contra o Inter, perdeu o jogo. Pô, o Flamengo bota a sua força máxima, podia ali ganhar pontos contra um adversário direto na briga pelo título. Aí poupa que para mim são 2 dos 3 melhores jogadores da equipe, Pedro e Dela Cruz. Dela Cruz, quando entra, muda o jogo. O Flamengo começa a criar, podia ter vencido aquela partida contra o Palmeiras. Aí poupou por quê? Não, poupou porque vai tentar ganhar do Bolívar na altitude. Só que não. Né? A gente também não vê um time titular e completo na altitude. Então, eu acho que passa muito mais pelo futebol que o Flamengo tem apresentado, a falta de futebol, do que pelos resultados. Porque mesmo a derrota para o Bolívar é um resultado normal. Né? Esse é um resultado que tem que estar na conta. Né? O Inter ganhou do Bolívar lá nas quartas de final no ano passado, o Palmeiras já ganhou uma vez, o Grêmio ganhou uma vez lá atrás, mas é muito difícil. O problema é o jogo contra o Milionários, por exemplo. Né? O Flamengo tinha um a mais. O Flamengo bateu um pênalti, abriu o placar e ficou com um a mais em campo e tomou o empate assim. Então eu acho que as críticas em cima do trabalho do Tite, elas estão um pouco direcionadas para esse desempenho também dentro de campo e não só os resultados. E aí você tem um começo de Libertadores com 3 jogos, um empate, uma vitória e uma derrota,
você se complica, porque pode ser que passe desse grupo, porque o grupo é relativamente, né, o grupo tem um saco de pancada, o que sempre ajuda, né? Mas você fica mal na classificação geral, né? Então dificilmente o Flamengo a partir de agora vai pegar um adversário que não tenha terminado à frente dele na fase de grupos, então significa decidir fora de casa, então tem um custo, né? E aí a pergunta que fica para mim, que é um pouco do que o Rodrigo falou no começo, é que trabalho é esse da fisiologia que está sendo feito? Por que o Flamengo não consegue nunca jogar com seu time titular completo, né? Ou porque jogou, por exemplo, a segunda partida da final do estadual, que já estava resolvido, jogou com seu time titular, e desde então vem revezando os jogadores, sendo que daqui a pouco tem Copa América, e aí vão ser provavelmente 9 rodadas de Campeonato Brasileiro sem força máxima necessariamente, né? Então, assim, a gente vai ver o Flamengo completo no segundo semestre, depois da janela, e quando já está todo mundo mais cansado, em reta final de temporada, assim, essa gestão que me parece estranha, não só pelas decisões do Tite, mas pelo trabalho da fisiologia, né? Não dá para ter os jogadores inteiros, né? O Rodrigo falou isso aqui antes da gente começar o programa. A ciência está aí para todo mundo, a altitude está aí para todo mundo, as viagens estão aí para todo mundo, e esse elenco do Flamengo parece mais frágil, né? Do ponto de vista físico, que ele nunca consegue jogar completo. E aí eu estava como o Rodrigo vendo o jogo em duas telas, né? Com o Flamengo de um lado e o Palmeiras do outro, e nesse momento em que nenhum dos times tinha a bola, realmente, assim, o Flamengo tomou uma pressão, né? Depois, quando entra ali o Lohan, quando os meninos entram, o Flamengo consegue oferecer algum perigo, mas o Flamengo podia ter saído com um resultado bem pior, né? O 2-1 ficou ali de bom tamanho. Então, eu acho que a pressão sobre o Tite, ela é justa em certa medida, não o pessoal, né, que quer que ele saia, enfim, tem sempre essa, né, o pessoal mais exagerado. Mas eu acho que a cobrança é justa porque o Flamengo não vem apresentando um grande futebol desde que acabou o Campeonato Carioca. Então, Rodrigo, é isso que eu ia chegar nesse ponto. Bom, primeiro deixa eu ler uma mensagem aqui do José Luiz que tem a ver com o desempenho de times. Ele fala: há que se separar os homens dos meninos. Os resultados deixam claro que o Palmeiras e Galo são os únicos candidatos a ganhar tudo esse ano. A bagunça do Fla chega a dar nojo. Nem cheirinho tem mais, diz aqui o Zé Luiz. Calma, Zé Luiz. Mas assim, o que a Alicia fala, ela tem sentido, claro. E aí a pergunta que eu faço para você: independentemente da altitude de ontem e do jogo de ontem, a pergunta é: o Flamengo vem jogando bem? Essa é uma questão. E a outra, com outro dado aqui, o Flamengo ele fez 19 jogos oficiais com o time principal no ano, o Palmeiras fez 23 e só poupou o titular em 3, titulares em 3. Então, são essas duas coisas. Primeiro, o Flamengo está jogando bem. Você entende que o Flamengo está jogando, o Flamengo agora está jogando bem. Pode ser, bem não significa vistoso, fazendo 50 gols, mas jogando bem. Essa é a pergunta. Deixa eu só complementar, porque eu queria ouvir o Rodrigo. Eu vou complementar, vou fazer mais uma pergunta em cima da sua pergunta para ouvir o Rodrigo. A gente superestimou o elenco do Flamengo, porque a sensação que eu tinha no começo do ano era, mesmo se o Flamengo poupar, e o Flamengo entrar com o time completamente reserva, um mistão, um misto quente ali, o Flamengo ainda é muito forte. E não é o que a gente está vendo. Então, será que a gente achou que esse elenco não era mais forte do que ele na verdade é quando você tira os principais jogadores, quando você não está com os titulares? Vamos lá, vou começar pela pergunta do Tirone. Eu acho que o desempenho do Flamengo está ok. Não é super, mas eu acho que o trabalho do Tite é bom. Não é à toa que ele não perdeu até agora. E quando a gente fala de desempenho, eu vou lembrar para a Alicia, por exemplo, o Palmeiras também não está jogando bem. Ontem, porque a virada de ontem acaba trazendo para a gente a imagem mais recente, né? Mas ele jogou 3 jogos bem meia boca no Brasileiro. Então eu acho que, na verdade, jogando bem mesmo, ninguém tá muito no... O Galo deu uma melhorada boa ali com o Milito, mas se você olhar na temporada, jogando bem no futebol brasileiro, não tem ninguém. É a minha observação. E aí eu acho que dentro dessa média o Flamengo tem jogado bem, é um time bem armado, defensivamente consistente e que cria chances de gol, mas que sim tem uma irregularidade ainda de desempenho ofensivo. Então tem uma questão aí, mas é meio normal no estágio de trabalho do Tite, 4 meses agora do ano, tem os meses do ano passado, enfim. Acho que a crítica é muito exagerada em cima do trabalho dele, ele é segundo no Brasileiro, acho que tem tido um desempenho ok,
e dentro desse cenário de calendário é ok. Em relação à pergunta da Alicia, eu acho que sim, que o elenco do Flamengo era um pouco superestimado, sim. Ele tem jogadores muito bons, mas assim, eu já achava isso quando foi montado o elenco, porque ele tem jogadores muito bons, mas tem posições frágeis. E era sabido isso. Uma delas é a lateral direita. O Varela se firmou esse ano, ele teve um problema de desgaste, não pôde jogar ontem, e o Wesley teve uma atuação horrenda. Assim, mas assim, abaixo da crítica ontem. O Vitor Hugo, que entrou, o garoto, entrou no lugar do Luiz Araújo, jogou muito mal também, estava completamente perdido, tanto que o Tite teve que trocar de lado dele para botar o Gerson para marcar no lado direito e ajudar o Wesley, e depois botou o Luiz Araújo, aí o time melhora um pouco nessa marcação. Então o garoto também não está conseguindo entregar. Então você tem um problema ali para substituir na ponta direita, porque ele não está conseguindo entregar. Tem umas questões no meio, porque o Alan é um jogador que às vezes se machuca muito. Então você tem o Igor Jesus até entrega, mas aí você tem Igor Jesus e Pulgar, falta alguém ali no meio. Para centroavante, você trouxe o Carlinhos e o Carlinhos ainda não parece pronto para entregar no alto nível, para substituir o Pedro, então o Pedro tem que jogar muito. Então eu acho que tem questões aí sim do elenco. O time é muito bom, tem vários jogadores de alto nível, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, os dois laterais são bons, os dois laterais esquerdos são bons, são bons, tem boas pontas, mas tem lacunas, e isso, quando você tem que poupar, como está acontecendo com o Tite, quando ele decidiu poupar, essas lacunas ficam expostas. Mas vou, de novo, empacotar aqui. Acho que o trabalho do Tite, na média, é bom nesse ano. É um bom trabalho e ele vem entregando um desempenho ok dentro da média dos grandes times e estava invicto até agora. Acho que, na minha visão, ele cometeu erros estratégicos agora na Libertadores, com essa coisa de poupar, mas são erros pontuais perto de um trabalho que é bom. O João Leite, ele ressalta o seguinte aqui, ó. E se o Flamengo estiver melhor fisicamente no segundo semestre, enquanto os outros poderão não estar? A fase decisiva é lá na frente. Claro, o Flamengo precisa fazer o dever de casa. É uma boa ponderação, de fato, né? Ele pode estar aí preparando o time para que esteja... Mas precisa classificar, né? Para as oitavas da Libertadores. Se chegar no claro. Sexto jogo em casa, aí o Flamengo ali precisando para classificar. Ó, tô vendo a minutagem aqui, vou tirar o Pedro, embora a gente esteja precisando do gol e tal, precisa classificar, né? Em algum momento tem que jogar, não dá para poupar todo mundo até. Enfim. Tem um equilíbrio essa coisa, né? O Pedro é um bom ponto, Alice e Rodrigo. E aí já envolve também um outro cara que não tá nem jogando, que é o Gabigol, que tá fora de combate, tá com as questões lá do exame antidoping, então ele não pode jogar. Então o Pedro só tem um reserva. Agora, você não acha que ele jogou muito pouco? Ele foi poupado contra o Palmeiras, ele foi poupado contra não sei quem, ele foi muito poupado. Eu imaginei que ele fosse pelo menos viajar nesse jogo aí, que ele tivesse à disposição. Não está. Isso eu achei muito estranho. Esse eu achei que é o... Não sei se vocês concordam, que é o... Também acho. Que é acho que ele tinha que jogar o tempo inteiro contra o Palmeiras. Se ele tivesse jogado 70, 80 minutos contra o Palmeiras, acharia super ok olha, não foi jogar lá na altitude, porque ele realmente vem jogando muito, porque não tem essa substituição. E eu acho que, inclusive, em exagero, ali no Carioca, podia ter momentos que ele podia ter jogado jogos já decisivos, ele não precisava jogar o tempo inteiro. Foi uma opção do Tite lá atrás. Mas assim, se ele tivesse jogado 70, 80 minutos contra o Palmeiras, que era um jogo decisivo de brasileiro, não tá levando para altitude, faria sentido. Agora ele jogou 45 minutos. Então, para mim, a minha dúvida é essa, porque a gente entende assim, não, eu vou poupar nesse jogo para usar no jogo seguinte. Aí poupa num jogo e não usa no jogo seguinte. Então, assim, está poupando para algum outro momento, ou o cara não está em condição de jogar 90, de começar jogando todas essas partidas, e se ele não está em condição, por que não está? Né? Especialmente no caso do Pedro, que é um cara jovem, né? Tem alguns jogadores mais velhos que a gente sabe que tá aí o Fluminense, que não nos deixa mentir, que não aguentam 90 minutos. Mas não deveria ser o caso do Pedro. Então eu concordo com o Rodrigo, assim, que é estranho para mim ele não tá, né, em 2 partidas seguidas, né? Claro, ele entrou na do Palmeiras ali no intervalo, mas ele não começar essas partidas, isso que para mim é estranho e faz falta, né? O De La Cruz, por exemplo, fez muita falta no jogo contra o Palmeiras. Então é essa rodagem que para mim não está fazendo sentido. O que eu gostaria de entender do Flamengo
é uma questão estratégica que a gente não está vendo e aí vão colher os frutos lá na frente, ou esses jogadores estão arrebentados fisicamente e não dá para colocar porque eles não têm condição de aguentar. E aí entra uma outra questão, né? E aí o São Paulo passa muito por isso, né, Tirone? Uma sequência de lesões que você fala assim, pô, ninguém estava vendo que esse cara estava prestes, né, a estourar. Então, como é que a fisiologia está trabalhando isso, se ela está sendo conservadora demais, ou se de fato esses caras não estão bem fisicamente. Eu vou botar aqui o argumento do Tite. É esse. É esse que a Alicia está falando. Ele está falando que poderia estourar os jogadores, aí eu vou perder durante muito tempo. E outra observação que ele fez ontem é que o Flamengo joga domingo, 11 horas da manhã, contra o Botafogo, o clássico. Então vai ser um jogo extremamente desgastante. Eu acho, inclusive, que eu consigo ver hoje o Tite dando uma prioridade grande no brasileiro. Por isso, inclusive, que eu não entendi o De La Cruz e o Pedro fora daquele jogo. Mas para ele deixar esses 7 jogadores para jogar o clássico contra o Botafogo, espera-se que o Flamengo esteja bem mais inteiro que o Botafogo, né? Que tem que jogar com todo mundo ontem para ganhar do Universitário. Exatamente, acho que esse é um jogo, um bom termômetro, né? Um jogo vai ser às 11 da manhã, um horário esquisito, né? O Flamengo tá voltando da Bolívia, e aí o Flamengo vai ter que desempenhar nesse clássico contra o Botafogo, no Maracanã, às 11 horas, tem isso. O Pedro aqui mandou uma mensagem com relação ao xará dele, o Pedro do Flamengo, ele fala assim, o Pedro está sendo poupado agora justamente por não ter reserva, ele vai ter que jogar muito na temporada. Pode sim, enfim, ser a dosagem aí que o Tite esteja fazendo. Fato é que teve até hashtag fora Tite, eu sei que a internet ela não reflete exatamente a arquibancada, mas tem um barulho aí com relação ao Tite que eu também acho um grande exagero, por enquanto, e a enquete está assim, ó, as críticas do Tite ao Tite após a primeira derrota do Flamengo no ano são exageradas, 26%, justas, mas o trabalho é bom, 30%, justas, complicou a Libertadores, 44%. Sinceramente, não acho que tenha complicado a Libertadores, acho que o Flamengo ganhar as duas em casa, ele vai classificar. Mas enfim, vamos ver o que vem por aí.